Seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, embarcaremos em uma jornada intrigante, explorando 7 eventos que têm o potencial de redefinir radicalmente o nosso mundo nas próximas décadas. Discutiremos tópicos como a colonização de Marte, o advento da inteligência artificial, ameaças de asteroides e outros assuntos surpreendentes que estão à espreita, prestes a se desdobrar diante de nossos olhos. Prepare-se para uma experiência informativa e instigante. 7. Colonização de Marte. Não estamos falando de um próximo sucesso de ficção científica. A colonização de Marte é uma possibilidade real em um futuro próximo. As condições na superfície de Marte são mais semelhantes às da Terra em termos de temperatura e luz solar do que em qualquer outro planeta ou lua. No entanto, a superfície não é hospitaleira para os seres humanos, nem para a maioria das formas de vida conhecidas, por causa da radiação, a pressão do ar extremamente baixa e a uma atmosfera com apenas 0,1% de oxigênio. Isso significa que a sobrevivência humana em Marte exigiria viver em ambientes artificiais com medidas complexas de suporte à vida. Embora a NASA tenha afirmado que a ideia de tornar a superfície de Marte habitável no futuro próximo não é realista, o bilionário proprietário da SpaceX, Elon Musk, discorda. Musk está atualmente financiando e desenvolvendo uma série de voos de carga com destino a Marte. Durante a primeira fase, o objetivo será lançar várias espaçonaves para transportar e montar uma usina de propulsão de metano e oxigênio, além de construir uma base em preparação para uma presença expandida na superfície. Tudo isso com o olhar voltado para o objetivo final de levar seres humanos a Marte até a década de 2030. De acordo com Musk, pode levar entre 40 e 100 anos para transportar pessoas suficientes para Marte e povoar uma cidade com 1 milhão de habitantes. Gostaria de ser uma das primeiras pessoas a deixar a Terra e se mudar para Marte? Compartilhe sua opinião na seção de comentários abaixo. 6. Fusão nuclear e singularidade tecnológica. A fusão nuclear é uma reação em que 2 ou mais núcleos atômicos são combinados para formar um ou mais núcleos diferentes e partículas subatômicas, como nêutrons ou prótons. Enquanto isso, a singularidade tecnológica é uma hipótese que sugere que a invenção de superinteligências artificiais desencadeará um crescimento tecnológico desenfreado, resultando em mudanças inimagináveis na civilização humana. De acordo com essa hipótese, um agente inteligente atualizável, como um computador executando inteligência artificial geral baseada em software, entraria em um ciclo desenfreado de autoaperfeiçoamento, com cada nova geração mais inteligente aparecendo mais rapidamente, resultando em uma explosão de inteligência e culminando em uma superinteligência poderosa que eventualmente superaria toda a inteligência humana. Na década de 2010, figuras proeminentes, como o falecido físico teórico inglês Stephen Hawking, expressaram preocupação de que a inteligência artificial completa poderia resultar na extinção da humanidade. Em uma entrevista de março de 2017 para a revista The Times, Hawking afirmou que um apocalipse da IA era iminente e que a criação de algum tipo de governo mundial seria necessária para controlar a tecnologia. Ele também expressou sua preocupação sobre o impacto que a IA teria nos empregos da classe média e chegou a pedir uma proibição completa do desenvolvimento de agentes de IA para uso militar. Em seu livro A Singularidade Está Próxima, o futurista americano e diretor de engenharia do Google, Ray Kurzweil, prevê que até o ano de 2045, a IA terá superado os seres humanos como as formas de vida mais inteligentes e capazes do planeta. Máquinas terão atingido igual status legal com humanos orgânicos, e estes podem até se tornar uma minoria na Terra. Essas ideias provocam reflexões profundas sobre o impacto da IA no futuro da humanidade e levantam questões críticas sobre como a sociedade deve abordar o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial avançada. 5. Exploração interestelar. Até recentemente, a viagem interestelar era apenas uma possibilidade teórica. No entanto, a exploração de outros sistemas estelares pode se tornar realidade mais cedo do que se imagina.
O empresário e físico russo Yuri Milner está atualmente financiando o desenvolvimento de uma frota de naves espaciais movidas a vela leve chamada Starship, que será capaz de empreender a jornada até o sistema estelar Alpha Centauri, a uma distância de 4,37 anos-luz. Uma missão de passageiros foi proposta para a próxima Centauri B, um exoplaneta do tamanho da Terra localizado na zona habitável de sua estrela hospedeira, Próxima Centauri, no sistema Alpha Centauri. A uma velocidade entre 15% e 20% da velocidade da luz, a jornada levaria entre 20 e 30 anos para ser concluída e aproximadamente 4 anos para receber uma mensagem de retorno da espaçonave para a Terra. Segundo Milner, a frota seria composta por cerca de 1.000 naves espaciais e cada uma delas seria um veículo muito pequeno do tamanho de centímetros e pesaria alguns gramas. Ele estima que a primeira frota possa ser lançada por volta de 2036. Esse desenvolvimento na exploração interestelar representa um passo significativo em direção à possibilidade de alcançar outros sistemas estelares e estudar exoplanetas em busca de sinais de vida ou ambientes habitáveis. É um campo emocionante que promete revelar muitos mistérios do cosmos. 4. Ártico sem gelo. A perda de gelo marinho no Ártico é um dos indicadores mais claros das mudanças climáticas causadas pelo ser humano. Até agora, o Oceano Ártico derreteu para sua menor extensão já registrada desde que os satélites começaram a medir em 1979. Para piorar as coisas, o clima da região viu um aumento de temperatura em mais do que o dobro da taxa do resto do mundo. Isso significa que um Ártico sem gelo pode ocorrer muito mais cedo do que o previsto até agora. O gelo marinho é bastante sensível à temperatura porque é fino. À medida que as temperaturas se elevam, ele se torna mais fino. Quanto mais fino o gelo, maior a probabilidade de que a fusão no verão seja suficiente para removê-lo. Portanto, a menos que a comunidade global reduza drasticamente as emissões de gases de efeito estufa para manter o aquecimento global abaixo do limite do Acordo de Paris, verões sem gelo no Ártico se tornarão comuns durante nossas vidas. Um oceano ártico sem gelo é frequentemente definido como tendo menos de 1 milhão de quilômetros quadrados de gelo marinho. Se isso acontecesse, afetaria dramaticamente os padrões climáticos globais e aumentaria a magnitude e a frequência de tempestades. O ecossistema marinho do Ártico também seria alterado, com a luz solar adicional afetando a cadeia alimentar do Oceano Ártico e derretendo a camada de gelo na qual animais como ursos polares e morsas caçam por comida. Isso destaca a urgência de combater as mudanças climáticas e reduzir as emissões de gases de efeito estufa para proteger o Ártico e seu ecossistema único. 3. Ameaça de asteroides. Antes que o aquecimento global leve a humanidade à beira da extinção, uma gigantesca rocha vinda do espaço sideral pode nos eliminar. Enquanto você assiste a este vídeo, um asteroide do tamanho de uma pequena montanha, chamado 99942 Apophis, está seguindo em direção à Terra pelo espaço e há uma probabilidade de que ele atinja a Terra em 13 de abril de 2029. Descoberto em junho de 2004, o asteroide Apophis tem cerca de 370 metros de diâmetro e se ele realmente atingir nosso planeta, sua energia explosiva criaria o terremoto mais poderoso já registrado. Estima-se que o Apophis faria a entrada na atmosfera com 750 megatons de energia cinética. Para efeito de comparação, a maior bomba de hidrogênio já detonada, a Tsar Bomba, tinha cerca de 57 megatons, enquanto a erupção do vulcão Krakatoa em 1883 equivalia a aproximadamente 200 megatons. Usando simulações por computador, os cientistas estimaram que o impacto hipotético do Apophis em países como Colômbia e Venezuela, que estão na trajetória de risco, poderia resultar em mais de 10 milhões de vítimas. No entanto, a localização exata do impacto seria conhecida semanas ou até meses antecipadamente, permitindo a evacuação completa de áreas habitadas próximas e diminuindo significativamente a perda de vidas. No entanto, se o asteroide atingir os oceanos Atlântico ou Pacífico, ele criaria um tsunami com potencial de destruição de aproximadamente 1.000 quilômetros para a maior parte da América do Norte
Brasil e África, 3.000 quilômetros para o Japão e 4.500 quilômetros para o Havaí. Esta ameaça de asteroides destaca a importância da monitorização e da pesquisa contínua para lidar com potenciais impactos de asteroides na Terra e desenvolver medidas de mitigação para proteger nosso planeta. 2. Antibióticos perdem a eficácia. De acordo com um grande estudo do Reino Unido realizado em 2016, é necessária uma ação urgente para controlar o uso de antibióticos antes que eles percam a eficácia e deixem várias condições importantes sem tratamento. A resistência aos antibióticos está aumentando a uma taxa alarmante, a ponto de correrem o risco de perder completamente a eficácia. Isso significa que procedimentos médicos como cesarianas, substituição de articulações e quimioterapia podem em breve se tornar muito perigosos para serem realizados. A menos que medidas sérias sejam tomadas em breve, as infecções resistentes a medicamentos matarão 10 milhões de pessoas por ano até 2050. Acredita-se que as infecções resistentes a medicamentos estejam aumentando devido ao uso excessivo de medicamentos, como antibióticos e tratamentos antifúngicos, para tratar condições menores, como o resfriado comum. Com o uso excessivo, a resistência aos medicamentos se acumula e algumas condições se tornam incuráveis. Pesquisas também sugeriram que o uso de antibióticos na criação de suínos é comum, já que más condições de vida significam que esse tratamento é necessário para evitar a disseminação de infecções entre o gado. Isso também passa para os seres humanos por meio do consumo de carne suína, aumentando ainda mais os níveis de resistência. No Reino Unido, 45% de todos os antibióticos são administrados ao gado. O estudo estima que, sem ação agora, o custo do fracasso dos antibióticos será de 100 trilhões de dólares até 2050. E a resistência antimicrobiana pode logo se tornar uma ameaça maior para a humanidade do que o câncer é atualmente. 1. Extinção do chocolate. Más notícias para todos os amantes de chocolate por aí. Seu alimento favorito pode realmente estar ameaçado de extinção nas próximas décadas. As plantas de cacau estão se tornando cada vez mais vítimas de doenças causadas por fungos e das mudanças climáticas. Lá em 2010, a disseminação de doenças fúngicas como a vassoura de bruxa, a vagem gelada e outras doenças fúngicas basicamente destruíram as árvores de cacau na América Central, que é o habitat natural original delas. Os cientistas estão preocupados que essas doenças fúngicas possam se espalhar para outras partes do mundo e eliminar completamente a preciosa planta produtora de chocolate. O maior problema é que as plantas de cacau são bastante sensíveis e precisam de condições muito específicas, como temperaturas uniformes, alta umidade, chuva abundante, solo rico em nitrogênio e proteção contra o vento. Essas condições atualmente existem apenas na Costa do Marfim, Gana e Indonésia, o que deixa o suprimento de chocolate do mundo vulnerável até mesmo a pequenas mudanças climáticas. Na verdade, os modelos climáticos prevêem que até o ano de 2050 haverá um aumento de 2,1 graus Celsius nas temperaturas e condições mais secas nessas áreas, o que pode ainda mais reduzir as áreas possíveis para o cultivo de cacau. Essas tendências sugerem que o chocolate pode realmente entrar em extinção a menos que algo seja feito sobre as mudanças climáticas. Mas e se não conseguirmos reverter as mudanças climáticas? Existe algo mais que possa ser feito para salvar o chocolate? Bem, a Mars Incorporated pode ter a solução. A empresa não apenas se comprometeu a reduzir suas emissões de carbono, mas também está trabalhando com cientistas externos para desenvolver plantas de cacau geneticamente modificadas que podem resistir a doenças fúngicas e prosperar em uma variedade mais ampla de condições. Embora a ideia de comer chocolate transgênico possa ser um pouco assustadora para algumas pessoas, ainda é uma opção melhor do que viver em um mundo sem nenhum tipo de chocolate, não é? Agora é com você. Qual destes eventos você acredita ser o mais provável de ocorrer em um futuro próximo? Deixe seus comentários logo abaixo e inscreva-se no nosso canal agora mesmo para conferir mais vídeos incríveis.